Fala, meu Mato Grosso do Sul, fala MS mais uma vez ao vivo aqui nesta quarta-feira, 1º de julho de 2026, primeiro dia do mês de julho, segundo semestre começando aqui hoje com um bate-papo bacana no Fala MS. Vamos falar com a nossa vereadora por Campo Grande, vereadora Ana Portela, do PL e pré-candidata a deputada estadual nessa noite. A gente recebe ela aqui. Boa noite, Ana. Boa noite, Robson. Uma honra para mim estar aqui na Noticidade. Como você falou, a gente está começando o mês agora, que seja um mês de muito trabalho, de muita entrega e que todo mundo tenha sucesso. Legal demais. Ana Portela chegou para cá e nós vamos fazer um bate-papo com ela aqui. Lembrando dos nossos patrocinadores, agradecer aí ao Sicredi, gente que coopera, cresce. Para você que ainda não tem conta no Sicredi, corre para a cooperativa mais próxima da sua casa. Em qualquer lugar do Mato Grosso do Sul você vai encontrar um Sicredi, tá? Sicredi, gente que coopera, cresce. A FNC Implementos Agrícolas, meu amigo Felipe Nunes lá de Bonito. Um abraço para a galera de Bonito. E também a loja do Gesso, a maior fábrica de gessos do Mato Grosso do Sul, do meu amigo Antônio Pio da Silva. Um abraço aí para toda a galera da loja do Gesso. E é isso aí, tá começando 1º de julho, nosso podcast começando o mês com essa vereadora aqui que é bacana demais, alegre. Já estávamos aqui nos bastidores batendo um papo legal e com certeza você vai gostar. Então acompanha, vem para cá. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, Robson. É isso aí, Ana Portela, que é vereadora em Campo Grande, 4.577 votos, uma votação expressiva, vereadora pelo PL, defende aí as bandeiras do PL, hoje o maior partido do Brasil, né, Ana? Hoje o PL se tornou o maior partido do Brasil, é um partido que tem causas específicas, né? A gente está ali dentro da Câmara Municipal, todas as sessões lutando realmente pelo que a gente defende. Estou no meu primeiro ano de mandato, um ano e meio aí, de muito trabalho, sabe, ali por Campo Grande, tentando entregar para a população melhor, porque a população campograndense merece, e se Deus quiser, no futuro próximo, a gente vai poder estar fazendo trabalho por todo o Mato Grosso do Sul. Esse é um desafio grande, ser vereadora numa capital como Campo Grande não é para qualquer um, vem com uma votação expressiva, 4.577 votos, sendo mulher, a mulher hoje tomando seu espaço dentro da política, com você não foi diferente, né, Ana? Dentro do nosso partido, ficou muito claro que a mulher, ela tem lugar de fala. E a gente não está ali porque a gente é mulher, até porque a gente não está ali para disputar, né, espaço Sim. com o homem. A gente está ali porque a gente tem capacidade, porque a gente tem ideais, porque a gente tem propósito, tem propostas, né? Então eu acredito cada vez mais nessa representatividade das mulheres da direita dentro das câmaras municipais. Inclusive, esse é um dos meus propósitos, né? Como presidente do PL Mulher Estadual, eu tive algumas semanas atrás lá em Brasília com a Michele, que ontem, infelizmente, né, acabou saindo da presidência nacional do PL Mulher, mas a gente vai continuar esse trabalho aqui em todo o estado e um dos nossos propósitos é, na próxima eleição, fazer pelo menos 20% aí das câmaras municipais com mulheres ativas, mulheres que realmente têm propósito para o nosso estado. E você que é uma mulher destaque da direita do Mato Grosso do Sul, essa direita do Mato Grosso do Sul que vem numa crescente muito grande, desde lá de 2014, 2018, com a eleição do presidente Bolsonaro, e vocês vêm encabeçando isso, eu acompanho um pouco da sua história, você já vem aí de uma luta aí, você não era da política, né? Era do privado. Como é que foi a sua chegada na política? Fala pra gente um pouco da sua história de vida, Ana. Na verdade, eu entrei na política através do próprio presidente Bolsonaro, né? Eu falo que o presidente Bolsonaro ele tem uma sacada muito incrível em despertar novas lideranças. Em 2023 ele me fez o convite, eu acompanhava bastante meu pai indo ali para Brasília, por muitas vezes, acho que até as pessoas aqui do nosso estado não sabem, a gente participou do Titula Brasil, que foi a maior entrega de titulação a nível Brasil, enquanto o PT ficou anos e anos só enganando, né? Esse pessoal falando que iria entregar título, o Bolsonaro foi lá e resolveu, foram mais de 500 mil títulos entregues em todo o Brasil. Então a gente fez todo esse trabalho aqui no nosso estado, o presidente Bolsonaro nos deu essa oportunidade, na época junto com a senadora Tereza Cristina também. E ali em 2023 eu fui fazer uma visita para ele lá e acabou que eu saí de lá com esse convite de ser a candidata dele aqui por Mato Grosso do Sul. Eu trabalhava na área privada, né? Eu trabalho desde os meus 13 anos de idade, já fiz Ceasa junto com a minha mãe, a gente ia de madrugada para o Ceasa entregar verdura, eu amava fazer isso, foi ali que eu aprendi realmente a dar valor ao trabalho, né? Eu falo que o trabalho que edifica a gente mesmo. E em 2023 ele fez esse convite para mim. Não topei de primeira, tá? Fiquei com medo, vou falar bem a verdade, né? Porque assim, eu levei um baque, falei, não, presidente, não tem Instagram, não tem rede social, não tenho trabalho prestado, trabalho social, então vai ser mais difícil. Ele falou assim, não, mas você tem uma coisa que eu acredito em você. Você tem a honestidade, você tem a vontade de trabalhar e a gente vai fazer dar certo.
Então ele me deu essa oportunidade, fiz 45 dias de campanha, a gente foi pro chão realmente lá em Campo Grande, levamos as nossas propostas e eu acho que hoje, com essa oportunidade que ele me deu lá atrás, a gente está entregando um excelente serviço ali para Campo Grande, para toda a população. Tive a oportunidade no meu primeiro ano de mandato de ser relatora de uma CPI gigantesca, sabe? Então, assim, dentro de tudo que eu me comprometi, Robson, eu posso falar com muita tranquilidade que a gente vem fazendo um trabalho de excelência. Legal. E essa proximidade com o presidente Bolsonaro e essa história do Bolsonaro vem aí da trajetória do teu pai, né? Vem. O meu avô, na verdade, né, ele tinha uma fazenda em Newark e ele tinha uma plantação lá de, eu não lembro se era de arroz ou se era de algodão, era alguma coisa assim. E o Bolsonaro veio para poder servir um tempo aqui, né? E também se aventurou nessa aí, locou, arrendou uma terra do lado do meu avô. E o meu pai, na época, ele estava estudando para AMAN. Então, ele tinha um tempo livre ali. No tempo livre, o que ele fazia? Ajudava o presidente Bolsonaro, passando trator lá na terra dele. Olha só. E o presidente Bolsonaro, ele tem essa gratidão. Uma gratidão, vou falar, porque hoje, né, o presidente Bolsonaro estender a mão para minha família, depois de muitos anos, reconhecer essa lealdade, eu acho que eles criaram um laço de amizade muito forte lá atrás, sabe? E ele valoriza muito isso, o presidente Bolsonaro. A lealdade para ele é tudo. E aí eles acabaram virando muito amigos lá. Eu cresci com meu avô e com a minha avó falando no nome do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro vira deputado, né? Primeiro vereador, depois deputado. E ali eles ainda continuam muito amigos, muito próximos. Eu lembro quando eu era criança, ele ligava muito pro meu pai, sabe? Meu pai era da inteligência do Exército e acabava que ele ajudava ali o presidente Bolsonaro com algumas informações necessárias no Rio de Janeiro, enfim. E muitas vezes, inclusive eu lembro que quando eu tinha uns 16, 17 anos, quando o presidente Bolsonaro era deputado ainda, a gente foi para Brasília, ficamos hospedados lá no apartamento dele, funcional ali de Brasília, e um cara sempre alto astral, um cara com energia lá em cima, sabe? Sempre convicto das coisas que ele achava certo pro Brasil, e ele nunca titubeou do que ele acreditava. Então, assim, eu tenho um orgulho gigantesco. Nosso ex-presidente, para mim, eterno presidente, né? Que foi um cara que me estendeu a mão. E se eu tô aqui hoje sentada, conversando com você, foi porque ele acreditou em mim lá atrás. Que legal, é bacana ver essa história. Você vê, talvez a maioria das pessoas não sabe, né, dessa história do teu pai com o Bolsonaro. Às vezes ligam por conta do Tenente Portela, o capitão Bolsonaro, questão do Exército, mas você vê essa história aí de que trabalharam juntos, fazendo essa questão é muito interessante, foi né? Muito legal essa história. Minha avó falava que o Bolsonaro gostava de comer arroz carreteiro com ovo, assim, que ele sempre chegava lá cansado e pedia. Então, assim, criou um laço realmente de intimidade, de amizade ali. Né? Eu acho que amiga é isso, é pegar na mão quando você está num momento difícil. E o presidente Bolsonaro reconhece meu pai por causa disso. Acho que aquela época foi uma época muito difícil para ele. Vim para outro estado, pequeno, que não conhece Newark, é uma cidade muito pequena. Mas todas as vezes que ele fala do nosso estado, Robson, ele fala do nosso estado com a boca cheia, coração cheio. Por quê? Porque ele tem um carinho gigantesco pelo Mato Grosso do Sul. Construiu boas relações no Mato Grosso do Sul. Legal. Boas relações. E você tocou num ponto, Ana, que é muito interessante. O Bolsonaro, ele conseguiu criar muitas lideranças, né? Não só no Mato Grosso do Sul, mas pelo Brasil, onde você passa, ele conseguiu ser um líder que construiu líderes, né? Exatamente. Eu vejo assim que ele estendeu a mão para mim, enxergou em mim, Robson, uma coisa que talvez eu não enxergasse. E hoje eu amo o que eu faço. Eu acho que eu fui capacitada para estar lá. Eu falo que, como foi muito curto o tempo para poder aprender todo esse game da política, que você sabe que não é fácil, ele enxergou isso em mim e hoje eu falo que eu nasci para isso. E eu não mudo, a não ser que a população não ache interessante mais, né? Lembra que eu te falei no início da nossa conversa? Acho que a população cada vez mais está consciente do que ela quer e tem que estar. A gente tem que escolher bons políticos, né? E políticos que têm entrega, né? Não político que fica ali 4 anos, não faz nada e depois vem pedir voto de novo para essas pessoas. As pessoas hoje com as redes sociais, o acesso à internet, não tem mais como você vir aqui contar a história para boi dormir, como a gente dizia, né? Exatamente. Você tem que ter uma política de entrega, que chega, o resultado tem que chegar na população. Tem, exatamente. É lógico que você, como vereadora, não vai conseguir fazer tudo, mas aquilo que está ao teu alcance, aquilo que é determinado para o teu cargo, você vai fazer, porque hoje não tem mais como se esconder da população, né, Ana? Sim. Eu acho que a população, muitas vezes, eles não conseguem separar o que é função de cada um, o que cabe a cada um. Mas eu acho que também é responsabilidade do poder público tentar ensinar isso para as pessoas. E quanto mais a gente conseguir explicar o que é a obrigação de cada um, para que as pessoas possam cobrar, afinal, eu sou funcionário do povo, né? Então, quem paga meu salário é quem? Não é? Exatamente. Então, assim,
As pessoas precisam entender, o vereador ele está ali para criar bons projetos de leis que vão realmente impactar a vida das pessoas, cobrar tudo, né, que o executivo usa de recurso que é do cidadão, mas infelizmente o vereador ele não executa, né? E é o que mais me entristece, porque muitas vezes você tem a boa vontade, você quer fazer, mas você não tem meios, né? Então, acho que o principal de um político também é você ter o diálogo, né? Para você conseguir construir situações que vão beneficiar, de certa forma, a população. Hoje, mais cedo, antes de vir para a Citrolândia, eu estava na Assembleia Legislativa e conversando com o pessoal ali durante a sessão plenária de hoje, e essa pessoa me falou, Robson, como que está vazia a sessão, né? Você não vê ninguém aqui da população, e aí a gente entrou, né, abordando esse assunto, né? Porque o cidadão também tem que entender que além de direitos, ele tem deveres também, né? E um dos deveres talvez era estar nas sessões da Assembleia Legislativa, nas sessões das câmaras municipais, para se inteirar daquilo que está sendo tratado ali, que a vida das pessoas passam por ali, no dia a dia da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, e as pessoas elas não têm muito esse hábito de acompanhar, quer seja indo a uma sessão plenária, seja uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses, mas ter a curiosidade, né, de saber que aquilo também é um dever dela como cidadão, né? É, com toda certeza. Eu acho que também a maior dificuldade das pessoas hoje de irem numa sessão, tanto na Assembleia quanto numa Câmara Municipal, é o fato da disponibilidade de horário, né? Até porque as sessões elas acontecem durante o dia. Mas hoje a gente tem as redes sociais, né? Na Câmara Municipal, por exemplo, tem a TV Câmara, acredito que tem a TV Assembleia também. Mas o que acontece, né? E até vou falar de novo do presidente Bolsonaro. Eu acho que as pessoas de uns anos para cá, elas meio que desanimaram da política, né? Porque, pô, você entrega tanto para os políticos, né? Vai lá, vota, dá seu tempo, escolhe bem um candidato, chega lá, o cara não entrega. E o presidente Bolsonaro, ele veio, na verdade, com essa mudança, né? Você lembra, uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, você ia perguntar para uma pessoa quem que era ministro, as pessoas não sabiam. O Bolsonaro saiu do governo dele, todo mundo sabia que o Paulo Guedes era ministro da Economia. Né? Todo mundo sabia do Tarcísio, todo mundo sabia da senadora Tereza Cristina. Hoje mesmo, você perguntar pra mim, você perguntar do Lula, eu vou saber só do Jacques Wagner lá, porque eu sei que ele tá envolvido com o rolo do Bolsonaro. Tá envolvido, Até... Ontem mesmo teve a entrega de viaturas ali do governo do estado e estava o secretário nacional da Segurança Pública, fazia ideia de quem era, sabe? No governo Bolsonaro realmente você tinha isso, o Bolsonaro conseguiu trazer bons nomes, né, para compor. Porque você conscientizando a população sabendo como que ela pode cobrar, eu falo assim, que o conhecimento ele liberta, né? Então, assim, a população tem que estar mais aguerrida nisso e não desanimar. Eu acredito que tem boas pessoas hoje, pessoas que têm realmente ideais, propósitos, que querem fazer uma política nova, que querem realmente fazer entrega para a população. O que não pode é o cidadão desistir do nosso estado, que é um estado tão maravilhoso, né? Um estado eu forte. Nasci aqui em Campo Grande. Sou apaixonada pelo Mato Grosso do Sul. Acho que o nosso estado cada vez mais tende a crescer. A gente tem que trazer mais oportunidades para os jovens do nosso estado. Então, eu posso até pedir aqui, né, para a população. Acho que esse ano é um ano dos mais importantes que a gente tem. A gente vai escolher 2 senadores, são 8 anos de mandato. O presidente da República, né? A gente tem o nosso pré-candidato, Flávio Bolsonaro. E a gente vai ter deputado estadual, a gente vai ter deputado federal, governo do estado. Então, olha a importância do voto que você tem, né? Então, assim, é importante que as pessoas tenham consciência e que não desanimem. Escolham bons candidatos para representá-los. E o interessante é que se você fizer uma pesquisa hoje com as pessoas, as pessoas normais ali nas cidades, nos bairros, em quem elas votaram há 4 anos atrás não se recordam. Elas não lembram. Eu sempre faço essa pergunta nas reuniões que eu faço, principalmente nos bairros periféricos, sabe? Um dado importante hoje, que saiu inclusive numa pesquisa esses dias, é que 98% da população, principalmente do nosso estado, ainda está indeciso. Eles não sabem quem eles vão votar. Até porque eles não conhecem as propostas, não conhecem os candidatos. Muitas vezes eu acho que eles chegam lá na ponta no dia da eleição e acabam votando porque tem esse aqui, eu vou votar nesse aqui. A gente tem que mudar a história do nosso estado. O nosso estado, como eu disse, é um estado maravilhoso. A gente tem que tratar tudo isso com muito carinho. Sim, um estado novo, um estado promissor. E eu acho que vamos dizer, a onda Bolsonaro lá desde 2018 e esse trabalho das redes sociais que foi explorado muito pela direita, hoje está começando já a entrar para dentro dos municípios, dos estados, as pessoas conseguirem conhecerem os seus candidatos através da rede social. Você via muito ali as redes sociais nacionais, os grandes nomes, o Bolsonaro, os nomes grandes ali, mas hoje também você vê que os nossos vereadores, tanto da capital
mas como do interior, já explorando bem a rede social, isso leva, né, mais clareza para a população também, né? É uma forma, na verdade, de você fazer o seu trabalho chegar mais longe, né? Ontem mesmo a gente estava num bairro lá de Campo Grande, chamado Nova Campo Grande, não sei se você conhece. É um bairro periférico, é um bairro que ainda sofre, né, com problema de asfalto. Infraestrutura, né? Exatamente, falta de asfalto e infraestrutura. E ontem a gente foi lá e tinha uns 2 jovens lá falando, não, eu já te vi lá no TikTok. Então é uma forma de você comunicar, né? E eu acho que hoje as pessoas estão mais ligadas à internet, né? Quando chegam em casa, vão olhar ali. Sim. E eu vejo o seguinte, as pessoas querem um posicionamento dos candidatos, né? Igual você falou agora há pouco, né? Para amor não serve nada. Então a gente tem que ser bem posicionado, a gente tem que falar o que está acontecendo na cidade, a gente tem que estar falando o que acontece dentro do nosso estado, no nosso país, e se posicionar, sabe? Porque a população espera isso da gente, sabe? Aquela pessoa que fica em cima do muro, hoje eu vou votar assim, amanhã eu vou votar assado. Tem uma coisa na política, eu acho que a gente tem que ter muito, muito claro, que é coerência. Ou você tem coerência ou você não tem nada. Eu guardo sempre uma frase do nosso presidente estadual do PL, do Reinaldo, que ele diz que em cima do muro é só gato ou caco de vidro, né? Exatamente. Então acho que a política hoje não dá mais pra você ficar em cima do muro, tem que ter lado. E essa Ana Portela aqui de uma expressão tão legal, Ana, assim, muito firme, hoje conversando com você antes de a gente entrar no ar aqui, dá pra ver que você é uma mulher que realmente tá ali, tem a sua área de atuação e você é firme. Então fala um pouco de como é que está esse trabalho aí, desde o início do seu mandato. Eu vi que você está aqui com um livretinho aqui, que tem coisa, tem bastante, aqui, tem bastante trabalho, né? Espera aí, isso aqui é a nossa prestação de contas. Eu tenho muito orgulho de falar da nossa prestação de contas, tá? Como eu disse aqui no começo, eu fui relatora de uma CPI, né? Transporte público Campo Grande. Essa CPI já deu conversa, né, Ana? Já. Fala pra gente, você que está vivendo isso lá, viveu essa CPI lá dentro, e isso é algo que a população de Campo Grande vem sofrendo há muito tempo, né? Como é que você enxerga tudo isso, essa batalha toda lá? Bom, o transporte público de Campo Grande é um problema que ele veio sendo negligenciado há 12 anos no nosso município. E quem paga o preço disso é o cidadão que acorda cedo para trabalhar e chega tarde, né? Por muitas vezes pega ônibus quebrado, ônibus que vaza dentro. Tem ônibus na nossa cidade que muitas vezes cai roda. Olha que absurdo isso. Cai roda nos ônibus da nossa cidade. Então eu entrei de peito aberto dentro dessa CPI para poder trazer transparência para a população. E foram 6 meses de trabalho, foram mais de 800 páginas, assim, foram horas e horas, sabe, de CPI. E a gente entregou um trabalho coeso para a população, um trabalho transparente. A gente conseguiu ali mostrar para a população todos os problemas que tinha no transporte público. Sim. Ônibus velho, a população já sabia, até porque eles estão ali todo dia pegando ônibus, eles conhecem a realidade. Mas a gente tem ali praticamente 200 ônibus acima da idade média. A gente descobriu que a empresa, na verdade, ela obtém lucro, né? Então a gente pediu indiciamento, sugeriu indiciamento do Ministério Público, Tribunal de Contas, para os órgãos competentes. E a população hoje está colhendo frutos desse trabalho, com a graça de Deus. A Justiça usou o nosso relatório, Robson, para poder exigir que o município fizesse a intervenção desse contrato. Hoje o executivo está dentro do contrato do consórcio Guaicurus e foi uma sugestão que a gente colocou dentro do nosso relatório final. A gente só tinha duas opções. Ou a prefeita vai intervir e ela vai ver tudo que está dentro do nosso relatório é verdade. Então eu até brinquei com ela na última reunião que a gente teve, com o interventor também. Eu falei o seguinte: vocês vão dar Ctrl+C, Ctrl+V no meu relatório, porque é um relatório que ele está bem embasado. Ou vocês só têm outra opção. Aliás, eu acredito em uma opção só para tudo isso: a caducidade desse contrato. Porque não tem como uma empresa como o consórcio Guaicurus prestar um serviço de qualidade. Falar que uma empresa que em 12 anos não comprou um ônibus novo vai comprar agora, desculpa, é no mínimo chamar a população campograndense de trouxa, tá? Então, assim, ela só tem essa escolha. E eu acredito que, pela coragem que ela teve agora de colocar o dedo nessa ferida, vai se fazer uma nova licitação, a gente vai ter ônibus novo em Campo Grande, e para mim isso vai ser o maior motivo de orgulho, porque significa que o nosso trabalho foi entregue, a população colocou uma vereadora lá dentro, sabe, igual você falou, eu sou muito bem posicionada, porque eu me coloco no lugar do próximo, entende? Eu me coloco no lugar do cidadão. Eu peguei ônibus por muito tempo da minha vida, eu morava em área rural, e fazia faculdade na Uniderp. Eu pegava ônibus rural. Então o ônibus vinha lá de Rochedinho, pegava a gente, só pra você ter noção, minha aula começava às 7 horas, eu saía de casa às 3 da tarde. Lá de Rochedinho? Para estudar.
Então, assim, eu entendo a realidade das pessoas. E depois disso, eu acabei mudando para Campo Grande, né, morando ali. E eu tive que trabalhar para poder pagar minha faculdade. Então, eu usava o transporte público, entende? Então, eu sei a dificuldade que é isso. E para nossa cidade, uma cidade tão grande, quase 1 milhão de habitantes, não tem um plano de mobilidade, Robson, que funcione. Desculpa, o poder público está falhando com as pessoas e a gente não pode deixar isso acontecer. Então, assim, eu fui de peito aberto, entreguei um trabalho legal e eu tenho certeza que a população campograndense vai colher bons frutos disso tudo. Eu estava até outro dia comentando que todos os gestores que passaram nos últimos 30 anos, vamos dizer, em Campo Grande, eles não pensaram no futuro de Campo Grande, né? Essa questão de mobilidade urbana, essa questão do transporte. Campo Grande já se tornou uma baita de uma capital e sofrendo com isso. O transporte público em qualquer país que você for de primeiro mundo, ele é pensado como um transporte para ser um único meio de transporte. Sim. Se for na Europa, quase você não vê carro no meio das ruas. Aqui no nosso país, infelizmente, eu não sei o que acontece, né? O Brasil, eu falo que é uma incógnita. É o único país que você paga pela segurança, você não tem. Você paga pela saúde, você tem que pagar um plano de saúde. Você paga pela educação, se você não pagar você não pagar uma escola particular para o teu filho, não adianta. E se você paga caro no transporte público, é um transporte público que não funciona. Só sai do Nova Campo Grande para ir lá para o centro, demora 1h30. Então não tem base. A gente tem que pensar num plano de mobilidade para a nossa cidade, até porque quando a gente fala em Mato Grosso do Sul, a gente está falando de um estado que vai receber a rota bioceânica, vai receber a rota da celulose. Como é que a gente vai estar numa cidade que só tende a crescer, porque vai vir muita gente de fora, com transporte público desse jeito? E que empresa que vai vir para Campo Grande depositar aqui 600, 700 milhões com asfalto do jeito que está lá? Me fala. Não, eu saio de casa, vou te falar. Eu, vereadora, saio de casa, cara, não tem como não passar num buraco na nossa cidade. Meu peito de aço hoje soltou, viu? Um abraço aí para o nosso prefeito. Não tem condições, então entenda a revolta da população, entendo também o empresário que não vai querer investir num modelo de transporte que vai estar fadado ao fracasso, porque você vai comprar um ônibus novo, daqui a um ano os ônibus vão estar tudo quebrado. Então a gente precisa resolver esse problema, mas o que eu não vejo lá em Campo Grande, Robson? Falando isso aqui para você de verdade. O vereador, ele detém de pouca emenda, você sabe disso, então a gente não consegue fazer muita coisa. Além disso, a gente não executa. Agora, Santa Casa com problema, asfalto com problema, o básico, que é a zeladoria da nossa cidade, não está sendo feito. Cadê os deputados da nossa cidade? Porque eles são bons na época de eleição para ir lá em Campo Grande pedir voto. E todos eles saem de Campo Grande com voto. Sim. Mas cadê eles para poder resolver o problema, sentar com a prefeita, os 24 deputados estaduais e falar assim, não, agora a gente vai resolver esse problema? Vamos bater de frente, né? Entende? Eu vejo deputado toda sexta, sábado, domingo, quinta-feira, em rodeio, em chapéu, e nós estamos fazendo aqui pelo interior. Mas em Campo Grande? Campo Grande está abandonado, então a gente precisa ter um carinho com a nossa capital e eu acredito que Campo Grande, nessas eleições, precisa prestar atenção nisso e ter deputados que vão realmente lutar por Campo Grande. Com certeza, e Campo Grande é a principal, a nossa capital. E sabe, Ana, você tocou num assunto, rota bioceânica, por exemplo. Estamos em Sidrolândia, onde é o portal de entrada da rota bioceânica. Vamos ter a rota da celulose, empresas se instalando no Mato Grosso do Sul, e você percebe que o entorno de Campo Grande, por exemplo, Sidrolândia está numa expansão gigante industrial, chegando à indústria, e não só Sidrolândia, como outras cidades em volta de Campo Grande, parece que essas grandes empresas elas estão correndo de Campo Grande, você percebeu isso? Existe um problema, na verdade. Acho que primeiro que é a falta de incentivo, né, ali na nossa cidade. Eu não sei se falta um pouquinho dessa gestão, né, por parte do executivo para trazer novas empresas. Ali na MS 080, cresceu algumas indústrias ali para aquele lado, mas se você pegar a própria MS 080 fizeram recapeamento lá, tá tudo farofado já. Então, que empresa que vai querer investir sem ter essa segurança? Entende? Então a gente tem que pensar nisso. Se a gente não começar a pensar, não só em Campo Grande, mas no nosso estado inteiro, sabe? Entregar uma infraestrutura que funcione, que aguente, infelizmente a gente vai ter problema. Os desafios são grandes. E você já peitou grandes desafios, CPI do consórcio, teve a CPI da saúde também, né? Fala um pouco pra gente dessa CPI da saúde. A CPI da saúde, na verdade, a população lá de Campo Grande, muitas vezes, não entende o porquê que eu não assinei essa CPI da saúde ainda. O que acontece? Toda CPI, ela tem os fatos determinados. Por exemplo,
A do consórcio Guaicurus era o quê? A idade média da frota, questão de saber se eles estavam tendo lucro ou não, a regulação das agências responsáveis, né, a GEREG e a GETRAN. Então a gente investigou esses 3 fatos determinados que nem o Ministério Público, nem o Tribunal de Contas, os órgãos competentes não estavam investigando. E os fatos determinados que eles colocaram na CPI da saúde foram a questão dos 156 milhões, a questão das UBSs, e também das ambulâncias. Só que todas essas investigações, Robson, já se abriu fatos, né? Notícia crime, através do Tribunal de Contas, Ministérios Públicos. Então, assim, todos os órgãos competentes. Eu não consigo investigar um fato que ele já está sendo investigado. Então, o que eu falei lá, inclusive para a bancada do PT, né, por mais que a gente seja divergente em questão de ideologia, eu falei para eles, gente, vamos sentar e vamos investigar e ver o que a gente pode colocar de fato determinado aqui, que realmente a gente vai conseguir dar abertura nessa CPI da saúde. Porque a gente não pode, Robson, usar, e isso é uma coisa que eu detesto na política, tá? Eu detesto, é ficar usando a população como massa de manobra. Isso é um ponto importante. Isso, assim, para mim, eu detesto. Vou te dar um exemplo. Tá? Bem correlacionado à CPI. O que eu mais escuto lá, por que vocês não fazem impeachment da prefeita? Primeiro porque eu gosto do cidadão campograndense. Sim. Eu amo Campo Grande, né? Eu não sou louca não de fazer isso. Por quê? Se a gente tirar a prefeita hoje, quem vai assumir é quem? A vice. Então nós trocamos, entende? Nada que não esteja ruim que não possa piorar. Você entendeu? Então a gente precisa ter responsabilidade, a gente precisa tratar Campo Grande com carinho e principalmente falar a verdade para a população. Gente, se eu assinar a CPI ou se qualquer outro vereador assinar e tiver as 10 assinaturas, quando for para a Procuradoria da Casa, não vai passar, porque isso aqui já está sendo investigado pelo Ministério Público. E o que as pessoas precisam entender, né, Ana, é que, assim, ou uma CPI ou um impeachment da prefeita, o que isso gera para o município é um desgaste muito grande. Então é melhor que vocês tentem chegar num consenso para que essa prefeita consiga administrar da melhor maneira possível a cidade ali, do que fazer uma CPI que vai gerar um desgaste muito maior que as pessoas não têm noção, né? Eu acho que a CPI em si, ela não é o problema. Eu acho que a população está certa em cobrar a investigação. Sim. Até porque foi tirado o dinheiro dali. Mas os órgãos competentes, como o Ministério Público, enfim, eles têm que olhar isso aí, porque já tem investigação, eles já estão sendo pagos para isso. Sim. Só que, infelizmente, existe essa morosidade. Então, eu entendo a revolta da população. Por exemplo, eu entreguei um relatório para o Ministério Público, certo? Tribunal de Contas, que já era obrigação deles olhar isso, porque eles estão responsáveis por isso, tem, né, toda uma estrutura para estar fazendo essa investigação, e a gente está tendo que fazer o trabalho deles, infelizmente, né? Então, assim, a população muitas vezes fica revoltada por essa morosidade, né? São anos para poder dar um resultado de fato. Então, eu me coloco no lugar de cidadão campograndense, deixando bem claro aqui que eu não sou contra a CPI da saúde. Sim. Eu só sou a favor de que a gente não minta para a população, fale a verdade, olha, isso aqui não vai para frente, entende? Eu não vou fazer jogo político com a necessidade das pessoas. Tem gente morrendo hoje no hospital por falta de medicamento, igual eu te falei, do laser, equipamento. Então, assim, a gente precisa tratar as pessoas com seriedade. Então, eu não é que eu sou contra. Inclusive, se tiver fatos determinados novos, eu vou assinar, não tenho problema nenhum em assinar. Em relação ao impeachment da prefeita, eu acho que é uma gestão que realmente prometeu tudo e não entregou nada. A população está corretíssima em se revoltar e de cobrar dos vereadores, porque essa é a nossa obrigação, sabe? A gente tem que estar ali em cima do executivo. Só que hoje eu vejo o seguinte, a gente está meio que de mãos atadas em relação a essa gestão, porque, como eu te disse, se fizer o impeachment, é a vice. Então eu vejo assim que de qualquer forma a gente não está numa situação... Tem escolhas da nossa vida que a gente faz meio errado mesmo, não tem jeito. Infelizmente todos pagam por escolha da maioria e vivemos numa democracia, né? Exatamente. E nesse panfleto, nessa prestação de contas, aí eu vi que tem... Como é que é o seu trabalho em relação às mulheres, Ana? Você que hoje é a Câmara de Campo Grande na eleição, na legislatura passada tinha uma vereadora, hoje vocês já são mais lá, né? Somos duas, mas ainda é muito pouco. É muito pouco, né? Como é que Inclusive, fica um convite aqui para todas as mulheres do Mato Grosso do Sul, você que é mulher, que é de direita, ou que não é de direita, mas quer vir aqui escutar as nossas propostas.
Vem a PL Mulher, a gente é um espaço de troca, sabe? A mulher precisa entender como é que funciona a política. E eu vejo cada vez mais, Robson, a mulher querendo participar, sabe? Se desafiar, entender que política não é só amor, não. Sim. Política é cotovelada. Se você quer entrar, você tem que estar muito bem posicionado. E eu acredito que cada vez mais a gente vai ver mulheres em todos os espaços de poder. E a gente tem que estar nesses lugares, tá? A gente não pode deixar nenhum espaço vazio. Então fica aqui o convite para vocês. O Instagram do PL Mulher aqui é Partido Liberal Mulher MS, @Partido Liberal Mulher MS. Eu vou te falar de um projeto de lei, que é um projeto assim, que é um orgulho meu. Tá? Ele, inclusive, foi inspirado para virar uma lei nacional, que é a fisioterapia individualizada para as mulheres que sofreram uma das batalhas mais difíceis da vida, que é o câncer de mama. Então, hoje no município é lei, já está em execução. Então, a mulher que passa por essa mastectomia, que mexe no corpo inteiro, Robson, mexe na barriga, mexe no braço, a mulher ela fica ali impossibilitada de fazer movimento. Então, existe essa fisioterapia, ela vai ali, né, no CRAS ou vai lá direto no hospital e ela é encaminhada para poder fazer essa fisioterapia. E um dos orgulhos que a gente tem também é o fato da gente ter destinado boa parte das nossas emendas para compra de próteses mamárias para essas mulheres. Era uma fila gigantesca e a gente destinou essas emendas e hoje a gente está conseguindo trazer um pouquinho de dignidade para essas mulheres. Então, essa é uma lei hoje que é uma lei federal e que eu tenho muito orgulho de dizer que ela saiu de Campo Grande. Olha só que bacana, isso é interessante. Isso só fortalece cada vez mais a presença da mulher na política. Você disse ali atrás, você não está disputando espaço com ninguém. Na realidade, é um espaço que já é de vocês, só precisa de mulheres se posicionarem mais. Exatamente. Né? A mulher, na verdade, ela tem um olhar mais diferenciado. Né? A gente tem um olhar mais carinhoso, a gente tem um jeitinho... mais humano, né? Exatamente. Não que os homens não tenham, né? Mas a gente consegue se colocar, muitas vezes, em situações, principalmente as mães, né? Principalmente esposas ali, que estão cuidando da família. Então, a gente entende hoje que precisa também ter esse tato, né? Esse tato, essa questão feminina na política faz a diferença. Isso eu posso te falar, porque a gente está ali em Campo Grande, a gente vê, eu conheço muitas mulheres ali com histórias inspiradoras, mulheres que estão nos bairros, que fazem acontecer todos os dias, mesmo com todas as adversidades da vida. Eu vou te falar, nesse 1 ano e meio de mandato, eu conheci muita mulher, gente boa, mulher de garra. Eu vou falar um negócio para você, eu tô nessa caminhada minha de política também, de bastidores, há uns 15 anos e há 4 eu trabalho com uma mulher na política, né, com o deputado estadual Mara Caseiro, e assim, eu tinha uma visão de vida e de política antes e outra depois agora lá, porque assim, você vê que realmente é isso, a mulher ela tem um olhar muito mais amplo de tudo na vida, né? Não é só na política. Não. Então, assim, trabalhar hoje com uma mulher e ver o trabalho das mulheres na política, isso a população só tem a ganhar, porque a mulher realmente tem essa entrega muito maior que a nossa dos homens. Não que os homens não tenham bons homens na política, temos bons e vários nomes, porém a mulher tem esse feeling a mais, que é das mulheres, que é de vocês, né? Exatamente. Eu falo exatamente isso, a gente está aqui realmente para somar. Ali dentro da Câmara Municipal a gente só tem eu, de mulher, e a Luísa, que é do PT. Sim. Por mais que a gente tenha as nossas diferenças políticas, eu acho que dentro da pauta dela ela defende lá o que ela acredita, apesar de eu não achar válido, mas está tudo bem. Eu acho que ela defende muito bem as bandeiras dela, mas eu acredito que essas eleições, principalmente agora para deputado estadual, deputado federal, inclusive a Mara, né, nossa pré-candidata aí a deputada federal, eu vejo que a gente precisa, tá? As mulheres, elas precisam entrar na política, entender que a gente precisa delas, não só para entrar na política porque o partido está precisando de uma mulher para fazer número. Vai para cima, entendeu? Corre atrás, tenha boas propostas, sabe? Eu falo que o impossível realmente é uma questão só de opinião, porque assim, muitas vezes as pessoas vão falar para você que você não consegue, você não é capaz, mas se você acreditar no teu sonho, meu amigo, ninguém te para. Eu falo, eu por mim. Quanto mais a pessoa fala pra mim que eu não vou conseguir, aí que o negócio pega fogo. E você falou uma coisa que me fez recordar, o podcast é legal por causa disso. Você falou, corre atrás, eu tinha um professor na faculdade de Direito, doutor Gustavo Bueno, inclusive, que é delegado hoje, está na diretoria
da Delegacia Geral aí do Mato Grosso do Sul, ele falava, meu irmão, quem corre atrás vai ficar sempre atrás. Corre na frente, vai pra frente. Então que as mulheres corram à frente, né? Sim. E correndo à frente está você nessa corrida eleitoral aí como pré-candidata a deputada estadual, né? Vereadora aí no seu segundo ano de mandato e agora já projetando voos maiores para poder chegar na Assembleia Legislativa lá no Palácio Guaicurus. Como é que tá? Conta pra gente aí, como é que tá essa caminhada aí? Na verdade, hoje, se você for pegar até essa questão de representatividade, nas últimas pesquisas daqui do nosso estado, eu sou a mulher que mais aparece nas pesquisas. Eu acho que dos 30 candidatos ali que estão em primeiro, eu sou a única mulher de direita que aparece ali pontuando bem. Então, eu acredito que é um anseio da população ter uma mulher que é uma mulher convicta, uma mulher que está ali para defender toda a população. E Mato Grosso do Sul precisa desse pouquinho mais de energia, entende? Sim. Um pouquinho de gente, um pouquinho mais ligada no 220, sim. Sabe? Só que não tá ali, tô aqui, meu Deus do céu, só cumprindo tabela, entende? Pessoas que a gente falou, o humor não serve pra nada, né? Exatamente. Então eu tô muito feliz com essa escolha que a gente fez. Foi um anseio realmente da população. A gente teve várias pessoas lá em Campo Grande falando, Ana, sai deputada estadual, a gente vai te ajudar, a gente vai estar junto, a gente acredita em você. E é isso que eu te falei, o Mato Grosso do Sul é um estado hoje pujante, é um estado que só cresce, mas é um estado que ele não pode crescer só em números, ele precisa crescer em infraestrutura, ele precisa crescer em oportunidade. Os nossos jovens muitas vezes estão saindo aqui do Mato Grosso do Sul por falta de oportunidade, ou muitas vezes porque não querem fazer faculdade aqui, eles querem fazer faculdade em São Paulo, ou os jovens da periferia que não tem condições de sair daqui, mas também não tem oportunidade de chegar para poder fazer um curso técnico, para poder fazer uma faculdade. Então eu quero estar lá dentro para poder fazer isso, trazer oportunidade para essas pessoas, trazer representatividade para dentro da direita. Acho que a Lemes precisa e merece de uma mulher de direita, sabe? Sim. Que realmente tem ideais, que vai defender tudo que a direita defende aqui, em todo o Brasil. Então, acredito muito no meu projeto. Sim. E se a população aí achar futuramente que a gente merece estar lá dentro, estaremos aí. Com certeza. E está num partido hoje que é o PL, como a gente disse, o maior partido do Brasil. Temos aí a nossa grande liderança feminina, que é a Michele, né, mas que saiu ali do comando, mas que não deixa de ser a maior figura do PL mulher. Sim. Hoje, né? E ver você carregar essa bandeira é muito legal, né? Somos um estado conservador ainda, né? E eu acho que é isso que precisamos, defender a família, que eu acho que é algo que ficou muito escancarado no Sim. Brasil, a desconstrução da família, né, Ana? Exatamente. Inclusive, ontem eu fiz uma fala a respeito disso, de como que até dentro da sala de aula ainda acontece muito, infelizmente dentro do nosso estado, essa questão da ideologia, sabe, Sim. da doutrinação. Infelizmente as nossas crianças, elas estão tendo essa destruição, né, de falar que a família não importa, que a família é o que você quiser. E eu acho que a gente tem que deixar isso para os pais, né? A escola está ali para educar, certo? O ensino, mas para educar mesmo, Sim. quem tem que educar é pai e mãe. Então, assim, a gente tem a Michele, infelizmente ela ontem se afastou do PL Mulher, mas eu acredito que seja um afastamento temporário. Eu falei hoje para muita gente, acho que essa mulher vem passando, né, com o marido preso, toda essa injustiça, Sim. mídia em cima, gente só batendo. É muito fácil você falar, Robson. É muito fácil você julgar. Sim. Mas você tá na pele da pessoa, passando o que a pessoa tá passando todo dia, ninguém aguenta, entende? Então eu não tô aqui para julgar ela, tô aqui só para pegar na mão dela, falar que aqui ela tem uma parceira, que ela tem uma amiga. Eu tive mais ou menos umas 2 semanas atrás em Brasília, eu tive a oportunidade de ir lá no PL. Eu acho que a gente tem que continuar esse trabalho incrível que ela fez, não só no Mato Grosso do Sul, porque da última vez que ela veio aqui deu mais de 5.000 mulheres lá em Campo Grande, mas em todo o Brasil. E a Michele Bolsonaro, ela despertou as mulheres, né, de propósito, as mulheres que... Muitas vezes as mulheres falam assim, poxa, eu sou casada, eu tenho os meus filhos, eu não consigo ter tempo para política. Isso mudou hoje. A mulher, ela tira um tempo para poder cuidar da família, fazer ali suas tarefas, mas ela também tem um tempo para poder conversar. A gente Sim. tem um projeto chamado que é o PAB, né, que é o Alicerça Brasil. Então, assim, tem muita coisa boa que ela deixou pra gente e a gente vai continuar, né, esse trabalho que ela iniciou. E eu aqui hoje, eu só quero pedir realmente para toda a população do Mato Grosso do Sul que respeite isso, né? Respeite essa escolha dela. Eu acredito que todos nós, a gente tem uma situação em comum, que é tirar Sim. o PT do poder. E isso eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer esse ano. E é isso que eu vejo que a população e todo o contexto político da direita do Brasil, ele precisa se unir
porque na realidade não é um jogo só meu, isso é o que você disse, precisamos se unir para que possamos tirar esse desgoverno que está no nosso país hoje. Só vamos conseguir se a direita realmente se unir, independente se eu sou de acordo com 100% do que você pensa, né? Mas precisamos ter essa união na direita. A gente precisa ter, eu falo que a gente precisa ter muita sabedoria, muita tranquilidade em entender o seguinte: quando eu falo com qualquer colega meu hoje, que é produtor rural ou que é empresário, não tem ninguém que está bem. Então, sim, o Brasil ele não aguenta mais 4 anos de PT. Não. Então, você não tem que ter vaidade, você não tem que ter nada. Você tem que ter um projeto específico. Sim. Mas é um projeto, não é de poder, é de propósito. O que eu quero deixar para o meu país? O que eu quero deixar para os meus filhos? O que eu quero deixar para os meus netos? É um país de oportunidade ou um país de destruição? Porque o Brasil hoje, eu não dou mais 10, 15 anos para a gente estar numa situação de calamidade, Robson. Eu estou falando isso para você de coração. Infelizmente, é o que a gente vê se esse governo continuar aí. O Brasil aí já passa de uma dívida que passa de trilhões, a gente já está naquela curva de Laffer que o Estado hoje ele arrecada, vai chegar num ponto de arrecadar que já não vai estar dando conta mais de pagar a dívida, não vai estar dando conta mais de manter os seus compromissos. Então, a gente precisa dar esse recado. Então, eu acho que a população precisa entender, a gente precisa se unir no bem comum. Nosso pré-candidato é Flávio Bolsonaro, é o candidato do presidente Bolsonaro, e eu, aqui no Mato Grosso do Sul, estou todos os dias nos bairros de Campo Grande, não importa, é todo dia virando voto. Se Deus quiser, nós vamos conseguir aí. Tem acompanhado o seu trabalho, você tem rodado as 7 regiões de Campo Grande, né? Campo Grande é uma cidade realmente grande. É grande. E essa sua caminhada está bacana dentro dos bairros lá. Como é que tem sido a aceitação da população? Como é que você tem sentido o campograndense nessa questão? Eu vou falar de uma coisa que eu escutei do presidente Bolsonaro lá em 2023. Né? O presidente Bolsonaro, a gente tinha passado derrota, a gente sabe, teve questões das urnas, o presidente Bolsonaro foi boicotado. Mas ele falou uma coisa pra mim que me pegou bastante, e isso eu trouxe como propósito de vida pro meu mandato. Ele falou assim: Ana, é muito fácil a gente falar para convertido, é muito fácil eu chegar aqui e conversar com você que você já tem um ideal, você tem consciência, você é um cara que teve oportunidade de estudar, vem de uma família boa, mas e aquela pessoa que o PT vai lá e fala assim: não, nós vamos cuidar de você? Quem que tá falando com essas pessoas? Então eu senti isso, esse conselho do presidente Bolsonaro, exatamente isso. Se a gente não ir para os bairros, mostrar para essas pessoas que a direita também se importa, sim, que a direita também quer um futuro melhor para eles, também quer. Fala assim: cara, você precisa do Bolsa Família? Beleza, mas você tem que usar o Bolsa Família como um meio, não um fim da sua vida. Sim. Né? Você vai ficar o resto da sua vida ganhando R$600? Não, pô, vamos fazer um curso, vamos trabalhar, vamos, sabe, trazer conhecimento para você, para os teus filhos, vamos trazer dignidade, que você consiga dar uma educação para os seus filhos, comprar uma roupa legal, sabe, conseguir comprar uma carne. É isso, entende? Então, a direita, ela precisa entender isso, porque a esquerda já entendeu, só que a esquerda, ela tem um negócio. Ela só vende promessa. Então, todo ano ela vai lá, ela fala pro cara: agora eu vou te ajudar. Aí daqui, não, mas agora vai. Não, não foi ainda, mas na próxima vai. Entendeu? Só que a pessoa, ela se sente o quê? Acolhida. Pô, o cara tá vindo aqui na minha casa, ele tá vindo falar comigo. Pelo menos pra ele eu importo. Importa nada, porque o cara tá cagando pra você. Ele tá te usando como massa de manobra, tá interessado só no seu voto. Exatamente foi o que a gente viu no Titula Brasil. Tinha gente que tava 15 anos sem o título. 15 anos. Aí você ia lá conversar com o cara e fala assim: não, mas vem uns deputados do PT aqui, eles falaram que agora vai sair. Então, infelizmente acontece isso. Então, o que é o meu dever? Né? Vereadora de direita, vereadora que acredita na família, que acredita realmente no futuro do nosso país. De que a gente precisa estar nesses bairros de periferia falando com essas pessoas. E o meu compromisso é esse: todo dia virar um voto e fazer que essa pessoa tenha consciência. Entender que o Estado não vai vir aqui te salvar. Se não acordar cedo para trabalhar, Bolsa Família não vai te levar a lugar nenhum. Bolsa Família é um meio, ele não é o fim. Ele tem que te ajudar quando você está numa situação de vulnerabilidade. E tem muita gente realmente que precisa. Sim. Eu não sou contra esses programas, sim, mas a gente precisa
fazer essas pessoas enxergar que existe um mundo lá fora e que vocês merecem viver o extraordinário. É explorar o potencial que cada ser humano tem, né? Isso é muito interessante, essa fala sua, Ana, porque realmente a gente percebe que é isso, né? Usar as pessoas como massa de manobra, sendo que a gente, nas periferias, nos municípios, você tem gente com potencial gigante para explodir, mas está ali vivendo naquele casulo, né? Eu acho que é a realidade que a pessoa se encontra. Só sai na rua, a rua sem asfalto. A pessoa quer comprar uma roupa diferente, não tem condições de comprar uma roupa. A pessoa vê o filho e não consegue comprar um leite. Então, você falar para uma pessoa dessa, né, da realidade que ela tá, de que não, vamos estudar, não, vamos se aperfeiçoar, não, vamos trabalhar, é difícil. Sim. Mas eu acho que é a obrigação da gente estar pegando na mão daquela pessoa. E quanto menos gente estiver dependendo do Estado, menos o Estado usa as pessoas como essa massa de manobra toda, né? Infelizmente, isso é o que vem acontecendo no nosso país. Hoje a gente tem aí mais de 30 milhões de famílias, né, beneficiárias do Bolsa Família. Isso aí, pelo amor de Deus, quanto é que dá para os cofres públicos? Isso. E eu não estou falando que o programa é um problema, porque não é. Só que as pessoas precisam usar aquilo ali temporariamente, né? É mais de 10% da população. Exatamente, esse número. É um número muito grande. Exatamente. Ana, e você, além de estar andando pelos bairros, agora você está retornando de Jardim, eu vi que você estava em Jardim, isso, né? Como é que está a andança pelo interior do Mato Grosso do Sul aí? Como é que é esse Mato Grosso do Sul que você tem andado e o que você tem sentido na população pelos nossos municípios? Exatamente o que eu tinha falado, sabe, Rob? As pessoas querem renovação, as pessoas querem pessoas que vão ir lá na cidade visitar elas, mas que quando forem eleitas, voltarem lá, sim, atender realmente essas pessoas, se preocupar com o município. Vou falar de Jardim especificamente, que eu estava lá. Jardim é uma cidade maravilhosa, tem praticamente o mesmo atrativo que Bonito, mas não tem investimento igual Bonito. Sou bonitense, hein? Sabe? Então, assim, a gente tem que investir. Olha que coisa incrível, Bonito é falada em todos os cantos do mundo. Imagina se a gente trouxesse uma infraestrutura para Jardim, fizesse realmente o turismo ficar pujante ali dentro, o tanto que isso ia ajudar na economia do município. Estava conversando com um médico lá, ele falou assim, olha, Ana, eu tento aqui por conta própria fazer muitas vezes cirurgia com o meu equipamento, que é equipamento que eu comprei. Ele é urologista, né, ele falou. E eu precisava só de uma máquina de laser para fazer a cirurgia, ela custa 200 mil, já faz 6 anos que eu tô conseguindo. Eu fiz a pergunta para ele, nós temos 24 deputados estaduais, não tem um deputado estadual para mandar uma máquina dessa? Aí sabe o que ele falou? Muitas vezes, caso complexo sai de Jardim, 20, 30 pacientes por mês, vai para onde? Campo Grande. Aí chega lá em Campo Grande, a nossa saúde já não vem bem, porque a gente atende os outros 78 municípios. E como você não vai fazer? Você tem que atender essa pessoa. Mas se a gente tivesse pessoas pensando, não, vamos resolver a saúde de cada município, para que as pessoas consigam ser atendidas aqui, para que a gente consiga resolver esse problema, não teria tantos problemas na saúde como a gente está tendo hoje, né? Inclusive essa superlotação lá em Campo Grande. Então o que eu vejo hoje no Mato Grosso do Sul é exatamente isso. A população vai mostrar aí, não é a revolta, vai mostrar que eles estão conscientes e que eles querem o melhor para o nosso estado, e eu acredito muito nisso. Legal, Ana, e que você tenha êxito aí nessa caminhada. Hoje o PL tem condições aí de fazer de 6 a 7 deputados pela essa conjuntura que está ali. É uma disputa acirrada, eu vejo muito equilibrado hoje o PL do Mato Grosso do Sul na disputa para deputado estadual, né? Tem bons players, sim, né? A gente tem deputados de mandato aí, deputados que já estão com 5 mandatos, 6 mandatos. O que a população tem que fazer é o quê? Investigar o passado do candidato, investigar se nos últimos 4 anos ele trouxe propostas que vão realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Se quando o governo mandou propostas para a Assembleia foi para prejudicar, votou a favor, não foi. Se essa pessoa que veio para o PL, ela é de direita mesmo, né? Sim. Ou ela só está vestida de 22, né? Melancia. Será que ela se posicionou? Eu falei de melancia, mas será que ela se posicionou? Às vezes a pessoa pode mudar também, né? Sim. De repente, acordar um dia era de centro ou de esquerda e falar assim, hoje eu sou de direita, né? Pode ser, a gente vê milagre acontecendo todo dia. Não é impossível. Deus é Deus do impossível mesmo. Então, assim, acho que a população está muito consciente, pesquisar os candidatos, entender se essas pessoas estão entregando um bom trabalho. E a gente tem bons nomes hoje no PL, até pessoas novas. E eu acredito muito nessa renovação. O PL hoje é o maior partido do Brasil. Acho que vai fazer deputado federal, muito deputado estadual.
Eu falo muito para os vereadores, inclusive, e eu me vejo dessa maneira, né? Essa eleição de 2028, ela começa agora em 2026. Sim. A gente tem aí o nosso pré-candidato ao Senado, tem o Reinaldo, eu acredito que o Polon ou o Contaro ainda está nesse imbróglio de qual dos dois, mas são dois bons nomes. Bons nomes, né? Exatamente. Quem é direita sabe quem é quem, então não vou ficar falando aqui. Sim. Mas eu acredito muito nessas eleições e eu acho que a gente vai ver boas mudanças, viu? É isso aí, e bons nomes, e a gente entender que o Senado é uma das principais eleições, né? Porque se você tiver um Senado forte, realmente alinhado com as pautas da direita, as pautas sérias para mudar o Brasil, a gente consegue mudar o cenário que está lá, né? Eu acho que é um anseio, não só do Mato Grosso do Sul, das pessoas conservadoras do Mato Grosso do Sul, é ter senadores que vão ter culhão suficiente para poder impeachment os ministros, né? Que hoje quem manda no país não é nem senador, não é nem deputado, são os ministros do STF. Então, muitas vezes o Senado vai lá, aprova uma lei, aprova um projeto, vem o ministro numa simples canetada e fala isso aqui não vale. Então a gente tem que ter pessoas de coragem, pessoas que tenham pulso firme, pessoas que não tenham aí no teu passado nenhum tipo de histórico de corrupção, para poder a tranquilidade de chegar lá na frente e falar assim, não, meu amigo, aqui não. Eu acho que é isso que a população do Mato Grosso do Sul, principalmente a população conservadora e de direita, espera. É isso aí, Ana. Tem algo mais que você queira acrescentar aí? Tá aberto aqui. É o que eu te falei lá no começo. Nosso podcast aqui é sem amarras. Eu acho que tá muito legal. E essa Ana Portela aqui que a gente conversou um pouco antes ali de entrar no ar é a mesma que tá falando aqui. Sim. E eu acho que a população ela gosta muito disso hoje, né? Ser realmente o que você é, independente do cargo que você esteja exercendo, é essa Ana Portela espontânea e direta, né? Eu acho que não dá pra gente ficar... Foi o que eu te falei, né? Que essa questão de coerência. Não adianta a gente querer fingir uma coisa que a gente não é. Eu sou assim, sabe? Eu sou uma pessoa simples, que gosta de pessoas, que sempre vai se colocar no lugar do próximo. E eu acho que a política precisa disso, sabe? Gente que está despertando essa nova onda aí de honestidade, de gente que vai olhar para o cargo, né, ali como um propósito realmente, né? E não um propósito de poder, mas um propósito de ideais que você consiga realmente entregar para a população que a população merece. E esse é o recado que eu quero deixar para todas as pessoas do Mato Grosso do Sul. Se vocês querem um Mato Grosso do Sul diferente, um Mato Grosso do Sul próspero, essas eleições estão aí para isso, né? Então, que as pessoas tenham consciência do quão é importante essa eleição de 2026, principalmente a questão da presidência, né? Vou falar mais uma vez do meu pré-candidato aqui, Flávio Bolsonaro. Eu acredito que o Flávio Bolsonaro tem boas propostas para o Brasil, principalmente nessa questão econômica. Vai vir com um time aí, eu tenho certeza, igual o pai dele, né? Um time de ministro técnico, coeso, gente que realmente vai entregar um bom trabalho para a população. Então, desejar para toda a população de Mato Grosso do Sul aí um excelente mês de julho. Nós já chegamos no segundo semestre, esse ano está passando muito rápido. Que a gente consiga fazer um trabalho de excelência, acordar todo dia e fazer o nosso melhor. E no que depender de mim, eu estarei à disposição de vocês, não só em Campo Grande, mas se Deus quiser aí por todo o Mato Grosso do Sul. É isso aí, esse é o Fala MS ao vivo hoje, 1º de julho, primeiro dia do segundo semestre, aí já batendo esse papo legal com essa vereadora bacana, essa vereadora aí que é enganjada, trabalhadora lá na Câmara Municipal de Campo Grande. Deixar o arroba dela aí, né, do Instagram, para você que não conhece o trabalho da Ana Portela, pode acompanhar através das redes sociais dela. Comentávamos aqui antes de entrar no ar que ela tem umas redes sociais dela bem trabalhada, né? Comentava com o Douglas ali, o nosso diretor aqui, que ela tá bem servida lá nas redes sociais, né? E ela falou que podia melhorar, viu, Douglas? Mas a galera dela tá aqui, a galera da mídia trabalhando. Não dá pra gente elogiar muito, não. Como que é o nome do pessoal aqui da equipe aqui? Danilo é o meu chefe de marketing. Pedro é o meu abelha, sabe? Aquele cara que te acompanha por tudo quanto é lugar. A Marcinha é meu braço direito, né? É a pessoa que tá ali, resolve o problema. Vou te falar, essa garota aqui resolve o problema. Pequenininha no tamanho, mas é gigante no trabalho. Galera, manda tudo nessa parada aí. Mil e uma utilidade. Os caras empia na mão dela. E tem um corumbaense aqui, eu morei lá 12 anos em Corumbá. O corumbaense, ele vai dominar o mundo ainda, se deixar. Posso deixar minhas redes sociais aqui? Pode deixar aí as redes sociais. Ó, segue a gente lá nas redes sociais, TikTok, YouTube, Instagram, @AnaPortelaMS.
vai lá, conhece nosso trabalho. Eu tenho certeza que vocês vão olhar, pô, não conhecia essa menina aí, uma menina massa, dá uma oportunidade pra gente e tamo junto. Quero mandar um abraço também para a equipe aí, pro Túlio. O Túlio tá lá, que é da sua equipe, Sim. Gente boa, Tulião, aquele abraço para ele, pro Thiago também, seu chefe de gabinete lá. Você tá com a equipe bem formada, viu, Ana? O Thiago, eu gosto de falar dele. O Thiago é um cara, ele é formado em economia. O Thiago tem 3 faculdades, cara. Olha é um cara só. assim que, esses dias eu tava conversando, inclusive, com ele a respeito dessa questão da curva de Laffer. Ele me deu uma aula lá. E eu acho que é isso, a população quer cada vez mais, sabe, gente capacitada, sabe? Então hoje eu tenho alegria de falar que meu time é um time de entrega, é um time que realmente está todo dia ali dentro do nosso escritório ou dentro do nosso gabinete, preocupado, o que a gente pode fazer hoje para poder melhorar a vida do cidadão campograndense. Então, hoje eu tenho essa tranquilidade de falar que meu time é um time de excelência, graças a Deus. É isso aí, galera. Essa foi a vereadora Ana Portela, futura deputada estadual, aí pré-candidata a deputada estadual pelo Mato Grosso do Sul, pelo PL. Vamos chegando ao final de mais um podcast. Para você que nos acompanha pelas nossas redes sociais do Noticidade, o nosso muito obrigado. Agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, ao Sicredi, gente que coopera, cresce, e também a FNC Implementos Agrícolas, meu amigo Felipe Nunes, e também a Loja do Gesso, meu amigo Antônio Pio. Esse aí eu falo MS, e toda semana estamos aqui falando da boa política de Mato Grosso do Sul, e hoje foi legal. Bate-papo com a Ana Portela, ela já deixou as redes sociais dela aqui. Lembra, guarda esse nome para você que gostou, para você que depois queira acompanhar essa entrevista, vai ficar lá no nosso canal do YouTube e também aqui no nosso Facebook. Muito obrigado, um ótimo mês de julho para toda a população do Mato Grosso do Sul e aonde chega os canais do Noticidade. Agradecer ao Douglas, ao Lucas, a nossa equipe aqui do Noticidade, e estaremos sempre aqui trazendo a melhor informação em tempo real, e os melhores nomes da política de Mato Grosso do Sul passam por aqui. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.